Neste vídeo, vamos ver como o Evangelho viajou do Oriente Médio até os confins da Ásia, enfrentando desafios, perseguições e transformando vidas ao longo de séculos. Vamos começar lá pelo ano 4 a.C., quando os magos do Oriente, guiados por uma estrela, chegaram a Belém. Eles adoraram o menino recém-nascido, Jesus, o rei dos judeus, e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Depois, avisados em sonho por uma revelação divina para não voltar a Herodes, pegaram outro caminho de volta às suas terras. Imaginem só, esses homens, provavelmente da Pérsia ou Mesopotâmia, voltaram para casa contando o que tinham visto e ouvido. Esse foi um dos primeiros passos de uma mensagem que ecoaria muito além. Pulemos para o ano 33, depois Cristo, no Pentecostes, em Jerusalém. Entre a multidão estavam partos, medos, elamitas e moradores da Mesopotâmia. Eles testemunharam o Espírito Santo descer, viram sinais e maravilhas, e ouviram Pedro pregar que Jesus, crucificado por eles, foi feito Senhor e Cristo por Deus. Esses povos levaram essa mensagem de volta às suas sinagogas no Oriente, plantando as sementes do Evangelho em terras distantes. E esse fogo não parou por aí. No século II, por volta do ano 140, Eusébio, um historiador cristão, escreveu sobre discípulos movidos por um desejo ardente de espalhar a palavra. Eles distribuíam seus bens aos pobres, como Jesus ensinou, e saíam como evangelistas, levando a fé a lugares onde ninguém ainda tinha ouvido falar de Cristo. Esses pioneiros fundaram igrejas em terras remotas e bárbaras, deixando pastores para cuidar dos novos convertidos antes de seguirem adiante. Assim, o Evangelho chegou não só ao Império Romano, mas também ao Império Persa e além, como uma onda que não podia ser contida. Já no século III, no ano 250, um escritor anônimo descreveu esse avanço como um novo poder, que dominava paixões e unia raças e nações diferentes, da Índia aos persas, medos, árabes, egípcios, sírios, gálatas, partos e frígios. Ele dizia que esse poder alcançava todas as ilhas e províncias sob o sol. As igrejas na Síria e no Império Persa cresciam rápido, mas se mantinham isoladas das influências ocidentais por causa da língua, o aramaico, falado na Palestina e em Palmira, no ano 33, e usado como língua comercial no Eufrates, e da rivalidade entre Roma e Pérsia. Isso as ajudou a preservar por mais tempo um caráter simples e fiel às Escrituras. Nessa mesma época, por volta do ano 250, essas igrejas orientais não tinham uma organização central rígida, não havia dioceses fixas e várias igrejas podiam ter mais de um bispo ao mesmo tempo. Elas eram ativas, espalhando o testemunho continuamente para novas regiões. Mas no início do século IV, no ano 310, o Papa Benagai, bispo de Seleucida Ctesifonte, propôs unir todas as igrejas da Pérsia, Síria e Mesopotâmia sob sua liderança. Essa ideia enfrentou resistência, mas foi ganhando força. No ano 498, o bispo de lá passou a se chamar Patriarca do Oriente, um título que marcava essa mudança. Enquanto isso, a religião dominante na Pérsia vinha de Zoroastro, que viveu por volta do ano 800. Ele ensinava que há um só Deus, Criador e bom, rejeitando idolatria e usando fogo e luz como símbolos divinos, enquanto trevas e madeira queimada representavam o mal. Zoroastro confiava na verdade para espalhar seus ensinamentos sem coerção. Do século VI ao III a.C., ou seja, entre os anos 600 e 300 a.C., o zoroastrismo dominou a Pérsia, mas declinou até ser revivido pela dinastia sassânida, que governava no século III d.C., por volta do ano 250 d.C. Os primeiros séculos da Igreja mostram que nenhuma perseguição externa pode destruí-la, mas a corrupção interna sim. A união da Igreja com o Estado enfraqueceu sua espiritualidade e comprometeu seu testemunho. Diferentes doutrinas heréticas surgiram, como o arianismo, que negava a divindade de Cristo, o pelagianismo, que minimizava o pecado original,
e o sacerdotalismo, que colocava a salvação nas mãos dos líderes religiosos em vez de Cristo. Ainda assim, ao longo da história, sempre houve aqueles que permaneceram fiéis ao ensino das Escrituras. Comunidades independentes, missionários e reformadores buscaram restaurar a verdade. Muitos enfrentaram perseguições, mas continuaram pregando o evangelho puro, sem a contaminação da política e do poder terreno. A história da Igreja nos ensina que, quando ela permanece separada do mundo, é uma poderosa testemunha de Cristo, mas quando se une ao Estado e busca poder, perde sua essência e se torna impotente. O verdadeiro chamado da Igreja é seguir a Cristo, confiar na orientação do Espírito Santo e permanecer fiel à Palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. O monasticismo surgiu como uma tentativa de preservar a pureza da fé, mas, com o tempo, muitas ordens religiosas se tornaram corruptas e subordinadas ao poder papal. Enquanto alguns mosteiros preservaram a cultura e a educação, outros foram usados como instrumentos de perseguição contra aqueles que tentavam restaurar o cristianismo original. A missão cristã continuou, mas passou por transformações. No início, missionários irlandeses e britânicos espalharam o evangelho de forma independente de Roma, fundando comunidades e traduzindo as escrituras para diferentes línguas. No entanto, conforme o sistema católico se consolidava, a autonomia dessas missões foi suprimida e a centralização do poder religioso impediu o crescimento natural do cristianismo. Nos séculos seguintes, a Igreja Romana estabeleceu um domínio absoluto sobre a cristandade ocidental, e qualquer tentativa de reforma foi duramente reprimida. Mas a presença das Escrituras nunca desapareceu completamente, e pequenos grupos continuaram a manter viva a fé genuína. Que possamos aprender com o passado e permanecer firmes na verdade, sem nos deixar seduzir pelo poder e pelas estruturas humanas. O chamado de Cristo não mudou. Vinde a mim. A verdadeira Igreja não é uma instituição política ou um império terreno, mas um corpo vivo de crentes unidos pela fé em Jesus Cristo.